Nuvens, fogo e pré-existência. Que eu vou falar aqui sobre o Salmo 18, tá? E que ele vai apresentar essa mesma ação em duas eras diferentes. Pós a batalha da rebelião angelical, da rebelião celestial, no momento da humanidade, dos neutros ali espalhados e sem saber nem o seu destino, ou seja, Deus ainda consumando o seu plano de criação desse plano físico para teste, e também no dilúvio. Ambos esses eventos, porque são ciclos, pessoal. As mesmas questões e padrões que ocorreram na Batalha da Rebelião Celestial, ocorreram no dilúvio e vai ocorrer na consumação final. Os padrões se repetem, perfeito? Então, Salmo 18, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Pensa isso com a mente da pré-existência, tá? Os neutros, sem saber o seu destino, lá no reino celestial, e sem saber para onde queriam, e o que Deus iria fazer com eles. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Quem são essas torrentes de impiedade? O terço caído. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. O dragão que arrastou com força, obrigando a terça parte das estrelas. Na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram, e se abalaram porquanto se indignou. Ou seja, Deus ele se levantou do trono e tomou agora uma ação. Toda vez que você vê montanhas derretendo, montes sendo abalados, terra tremendo, terra cambaleando, inversão magnética, tá? Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Ou seja, a frequência sonora que sai da boca de Deus é algo tão poderoso que essas ondas elas vão criar campos elétricos, calor, e vai consumir ali, né? Por isso o sopro de Deus, que vai inclusive de Cristo no caso, consumindo o anticristo. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia carvões e se acenderam dele. Aí abaixou os céus. Os nossos índios, esse versículo 9 aqui, é muito interessante que em muitas das mitologias dos nossos índios aqui do Brasil, eles falam dessa questão de inversão magnética e do céu se abaixando. Inclusive gerando até uma forte dor de cabeça, porque você aumenta a pressão atmosférica. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Isso aqui está falando do Pai, né? Abaixou os céus, desceu, a escuridão estava debaixo de teus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. Aí entra aqui Gênesis 1, né? O Espírito Santo. Comentar brevemente, mas inclusive eu fiz uma leitura sobre esse texto numa live que eu fiz recentemente, acho que uns meses atrás, acho que menos de 2 meses, com o irmão Jean. A gente estava falando sobre a Kabbalah, sobre várias questões, a gente fez uma leitura e esse salmo ele é completamente vinculado àquelas camadas, né? Onde tem literal, simbólico, associativo, e aí você extrai o segredo, ou seja, ele tem todas essas camadas que você percebe o mundo espiritual, exatamente como você está comentando. E às vezes, antes que o pessoal fala assim, mas como assim um querubim, né? Um anjo? É que às vezes, no mundo antigo, eles chamavam querub um anjo, só que às vezes os animais celestiais também são chamados às vezes de querub. Tá? Então, nesse caso, é exatamente como quando Cristo ele monta sobre um cavalo, né? É um querub aquele cavalo, tá? Só que não é um anjo igual os anjos querubim que agem, que o termo querub ele significa guardar, né? Guardião. Não é um anjo guardião, mas é um tipo um vivente onde Deus ele se monta, né? No caso eu até entendo que é a figura do Messias já montando nessa guerra celestial, montando seu querub, que é justamente no mesmo querub que ele vai voltar nesse tipo de animal celestial, né, de um cavalo, né, no caso. O que eu até uma vez comentei, eu lembro que tem um irmão que ele era amigo, né, de repente ele se tornou inimigo, mas não há problema disso. Deus conhece o coração dele. Mas ele se indignou com algo que eu disse, só que é bem interessante.
exatamente aquele, isso é algo pessoal meu, tá? Aquele jumentinho que Cristo ele montou para entrar em Jerusalém. Eu compreendo que a energia, o ser vivente, que eles são de lá primeiro, tá? Eles são enviados a este mundo de maneira temporal, eles não têm escolha moral, tá? Os animais não precisam ficar escolhendo entre céu e inferno, etc. Quando eles estão neste mundo, eles são afetados por corpos limitados, inclusive pela morte, etc. Normal, tá? Mas eu entendo que justamente aquele mesmo jumentinho é justamente a mesma energia, o mesmo ser vivente do qual Cristo virá montado, tá? Só que em formato celestial, né? Exatamente como às vezes no desenho do Shrek, tinha o burro lá e ele tinha a forma dele de alazão, né? E ele ficou todo feliz, né, que ele era o alazão. Então eu compreendo que, na verdade, todos os animais aqui, esses seres que sofrem, que a gente até fica triste, poxa, os animais sofrem aqui, mas na verdade eles possuem, eu entendo que eles são celestiais e eles possuem sua forma, digamos, plena, tá? Dos quais eu compreendo que até mesmo animaizinhos que compartilharam algum momento conosco aqui, nós um dia iremos revê-los, tá? Na verdade, porque ou melhor, nós que estamos revendo eles aqui, porque eles são de lá e são de lá, tá? Estão lá. Inclusive, eu vou até falar uma coisa, abrindo um parênteses aqui. Assim como nós temos nossas tribos celestiais, nós nascemos em determinadas épocas. Saibam que os animais estão conectados a determinadas épocas também. Você pode ver que eles vão nascer dentro da roda do firmamento, em diferentes épocas do ano. E percebam que os animais eles possuem personalidades, independentemente até da questão de raça, de dados genéticos que possam dar um tipo de predisposição de comportamento. Gatos têm certo comportamento, cães têm certos comportamentos, etc. e tal. Certos animais você percebe que são da mesma raça, só que você vai perceber que eles possuem personalidade inata diferente, que está ligado até mesmo à época de nascimento deles, tá? Onde eu compreendo que esses seres, então, eles estão ligados a certas tribos de tal época, onde eles vêm apenas aqui, nascem, e servem para nos aproximar, para nos proteger, de vários tipos de funções que eles têm aqui dentro desse mundo, né? Eles são tão importantes que no Éden, a primeira coisa que Deus ele começa a preparar é o grande cenário. Plantas, animais, para depois colocar, digamos, o plano homem, né? Plano humanidade. Então é interessante que eles têm esse tipo de função. E eles também possuem personalidade, tá? Só para que vocês analisem e façam, poxa, é verdade, né? Você vai ver um gato da mesma raça ali, inclusive às vezes são animaizinhos, gêmeos, inclusive, nascem ali na mesma ninhada. Um tem uma personalidade, outro tem outra. Você percebe que eles têm características diferentes, né? Exatamente como o ser humano que ele possui, né? Características diferentes, predisposições, etc. Até mesmo seres viventes, que a gente chama de animal, eles também são afetados por isso, né? Só abrindo um parênteses nisso. Pode continuar, meu mestre Júlio. Você falou aí do burro do Shrek. Você me lembrou, voltar aqui lá nos anos 80. Eu tenho a força! He-Man, o pacato, que depois ele transformava o quê? Para o He-Man montar em cima dele? No gato guerreiro. Aí o negócio ficava poderoso, né? Saía da covardia e entrava na bravura. Olha que interessante, né? E o príncipe Adam. O príncipe Adam era o pacato. E o He-Man, ele é homem, já era o gato guerreiro, né? Muito bom. E é interessante a conexão espiritual, Júlio, que não sei se o pessoal lembrou. Adão, príncipe Adão. Olha depois eu vou até fazer um estudo mais profundo. Tem muita coisa nos Mestres do Universo, tanto o He-Man quanto o She-Ra, tem muita coisa de preexistência, tem muita coisa de semente da serpente. Tem muito, né? Eles conhecem bastante sobre o mundo espiritual, esses desenhos antigos, principalmente, né? Parece que os desenhos hoje, o mundo está tão ruim que até os desenhos estão com menos informações, né? Os desenhos estão mais simplórios hoje, né? Hoje está muito ruim. A Viviá Gonçalves, ela falou assim, a glória de Deus é Yeshua, e ele vem com as nuvens, muito bem lembrado, minha irmã. E essas nuvens, elas são manifestações justamente da interação do mundo espiritual para com o mundo físico, onde o próprio campo eletromagnético de Cristo, suas frequências, seu calor, sua radiação, provoca o que em contato com a atmosfera? Nuvens. Nuvens são o quê? Ar eletrificado. Cristo tem um campo elétrico? Claro que tem. Inclusive é o maior de todos, né? Por isso que ele é considerado o Deus do raio e do trovão. Então, claro que isso vai manifestar quando ele entrar aqui na nossa realidade
Nuvens. Inclusive, eu vou comentar mais sobre isso, sobre portais, e essa interação, inclusive, OVNIs, os verdadeiros mesmo, que são ligados a seres espirituais, eles provocam uma certa fumaça que vai mudando de cor. Teve alguém aqui, ó, o Epidu. Veja um documentário chamado Leões de Mapogo. Isso é bem demonstrado lá sobre as personalidades dos animais, Samuel. É uma família, né, de vários leões da mesma ninhada, todos irmãos ali, cada um com personalidade. Um nasceu para ser líder, o outro ajudava o líder, só ficava do lado dele, o outro era caço, o outro era mais rebelde, o outro, cada um. É muito bom esse documentário, realmente. E mostra isso. Inclusive, pessoal, o comportamento dos animais já mostram isso. O leão tem muito essa questão do golpe de Estado, né? Um filho que sai e depois ele volta e quer tirar o trono do pai, e aí ele quer fazer cruzamento com as leoas. É muito interessante, também dá muito pano para manga isso aí. Então, seguindo o texto aqui, do versículo 11. Fez das trevas o seu lugar oculto, aqui entre Gênesis 1, Espírito Santo, Ruach HaKodesh, ligada à lua, quando pairava sobre a face das águas, a terra era sem forma e vazia, havia escuridão, havia trevas, inclusive as mitologias antigas, de várias culturas antigas, os nossos índios, mostra essa mesma questão de Gênesis 1, mesmo padrão, os mesmos elementos ali. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. 12. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam. É aquilo que a Viviá Gonçalves falou. E a saraiva e as brasas de fogo, ou seja, a interação da glória de Deus dentro dessa realidade física. Verso 13. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Quando isso aqui aconteceu? Haja luz. Se você conectar esse Salmo 18 com Gênesis 1, você vai entender os padrões. Mandou as suas setas, inclusive se mandou as suas setas e espalhou, é aquele mesmo conceito que os povos antigos tinham de Thor, de Indra, né? Alguém ficava do céu o quê? Mandando relâmpagos, que petrificou os gigantes, o mesmo padrão. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas profundezas das águas. Por que foram vistas e antes era só escuridão, não podiam ser vistas? Devido a fogo, saraiva, raios, relâmpagos. Agora as águas eram vistas. E foram descobertos os fundamentos do mundo, ou seja, questões de abismo, do submundo, onde estava o texto dos anjos caídos. Pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. É o hálito de Deus, o sopro de Deus, né? Que inclusive produziu o quê? O ser vivente Adão. Né? Instalou a alma, fez o upload da alma de Adão naquele avatar. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Nós estávamos nas águas do caos, estávamos nas águas primordiais. Livrou-me do meu inimigo forte. Quem é esse inimigo forte? Satanás e seu terço de anjos. E dos que me odiavam, pois eram mais numerosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Qual que é esse dia da calamidade? Apocalipse 12. Mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Aonde que é esse lugar espaçoso? Essa terra. Esta terra. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Por que isso? Porque nós não éramos contados com um terço caído. Nós ainda tínhamos reciclagem. Porque guardei os caminhos do Senhor. E não me apartei impiamente do meu Deus. Por que apartou impiamente? O terço caído apartou. Eles se rebelaram, eles se afastaram por livre escolha do Criador. Porque todos os teus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os teus estatutos.